Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast de depoimento. Estou aqui com meu cliente João Lopes, veio de longe, Itapetininga, São Paulo, exclusivamente, além de a gente fazer 2 sessões de mentoria hoje aqui, aproveitar a vinda do João de longe aí para a gente falar, e aproveitei para pegar ele de supetão aqui para a gente fazer um bate-papo, para ele falar um pouquinho da empresa dele e o que todo esse processo, já tem quanto tempo, João? Que a gente está junto aí nesse processo de mentoria? Começou em maio, mas 6 meses, né? Vai para o 7º mês. Para ele contar um pouquinho da história, como é que estava, o que a gente fez aí, o que a gente está aprontando e talvez até quais são os próximos passos aí que ele está pretendendo dar lá para os resultados que ele está querendo obter. Então, primeiro, João, muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui fazendo essa visita aí. Fala pra gente um pouquinho sobre você, a gente estava lá embaixo no café, você contando um pouco da sua história aí, mas fala um pouquinho pro pessoal que não te conhece, quem é o João, quem é a empresa, como é que ela chama, quanto tempo vocês estão no mercado aí? Vamos lá. Meu nome é João Lopes, tenho 40 anos agora e eu trabalho basicamente com chapas de madeira, né? Normalmente é usado na fabricação de móveis, mas como eu trabalho com um material já de segunda linha também, ele é utilizado na construção civil. Muitas vezes aí para tapumes, caixaria de concreto, né, pilares, vigas, escadas, e diversos outros atividades que destinam, né, funções que destinam para chapa de madeira. Não só para marcenaria, né, quando a chapa está lá perfeitinha acabada, mas quando ela também pode ser reaproveitada. O negócio já existe há uns 25 anos aproximadamente, que eu herdei do meu pai, vamos dizer assim. Recentemente, desde o começo do ano, ele me chamou para assumir os negócios, que ele está se aposentando, deixando de lado. Ao longo da minha vida eu trabalhei algumas vezes com ele, né, nesse sentido, mas desde que eu me formei na área jurídica, a gente se distanciou um pouquinho, né, eu segui mais dentro da minha área. Ele continuou com o negócio junto com meus irmãos, então sempre foi uma atividade familiar, né, vamos dizer assim. Não só meus irmãos, vários outros parentes, né, fizeram parte da empresa ao longo dos anos. Mas, mais recentemente, ele se afastando, eu assumi junto com meu irmão e estou aprendendo, né, esse caminho de empreendedor. Virar empreendedor do dia para a noite na empresa do pai, vamos dizer assim. Que é bem diferente, né, de estar dentro de um escritório, de uma consultoria jurídica, ou aquilo que basicamente eu treinei, né, para ser antes. Mas tudo é aprendizado, tem que ter paciência. O que pega muito no psicológico é a questão de resultado, né? Claro. Como advogado eu tem a pressão do resultado, mas a gente entende que é uma atividade de meio, sim, né, principalmente. Mas no empreendedorismo não tem jeito. Você tem que batalhar ali todo dia, entender o que está acontecendo, né, e controlar tudo o que está acontecendo para obter resultado. A empresa tem quanto tempo? Já deve ter aproximadamente uns 25 anos. Tá, em Itapetininga. Né? E você falou, vocês trabalham com, né, chapas de variações distintas, para mercados diferentes, né, construtoras, parte de marcenaria, algumas outras aplicações. Quais têm sido, João, os principais desafios assim, nos últimos anos? E óbvio, principalmente desse ano para cá, né, desse pouco tempo que você está aí mais, né, vamos dizer, full time, gerenciando a empresa aí como dono, né? Agora está o contrato social, está tudo aí também no seu nome e tal. Quais você acha que tem sido assim os principais desafios? Ou os principais desafios, vamos por partes. Quais foram os principais desafios que você pegou lá no início? E que inclusive nortearam você a procurar apoio, né? Sim, sim. Assim, meu pai sempre foi um negociador nato, né? Foi até dessa forma que surgiu um negócio. Então, para mim, o maior desafio eram dados da empresa, para poder controlar, né, quanto vende por mês, que material está vendendo, qual que sai mais, qual que sai menos, o giro do estoque, controlar estoque, né, já é um desafio em si, pela forma como era trabalhado. E tudo era centralizado nele. A informação não era dividida ou repartida, né, para cada um ter ali a sua função em cima do negócio ou dentro do processo. Agora já falando um pouquinho do que eu aprendi com a mentoria. Então o maior desafio era ter o controle, né? Poder entender para onde o negócio está indo e qual é
para onde ele pode crescer, né? Então, assim, a gente trabalhava com marketing da esperança, né? Que é sempre o cliente que aparecia lá de acordo com a necessidade dele, até a gente perceber que fazia falta criar a demanda necessária para poder crescer. Então, sempre existia um crescimento pequeno, orgânico, vamos chamar assim, né? Que não era motivado, mas era tudo muito improvisado. Então, não tinha processo, não tinha procedimento, não tinha nenhum tipo de padronização. E na hora que isso caiu na minha mão, caiu embaralhado, né? Então eu precisava separar as coisas, definir ali as atividades para poder então controlar e dar um direcionamento para o negócio. Que inclusive uma das frases que fez a diferença, né, na hora de procurar a sua consultoria, mentoria, foi transformar o que eu tenho hoje como negócio em uma empresa. Porque hoje o meu principal objetivo é ser o gestor, né? E hoje inevitavelmente faz um pouquinho de tudo, né? Tá dentro do operacional, tá dentro da gestão, tem atribuições lá de operação também, não dá para fugir muito, a empresa está crescendo enquanto ainda está se formando, né, esse processo. Então, esse foi o principal desafio. Quando eu cheguei, né, entrei na empresa de forma definitiva como dono, né, sócio, né, junto com o meu irmão, no caso. Mas desembaralhar, obter dados, controlar dados, né, do negócio, entender o negócio em si, o modelo de negócio como ele é feito hoje, para poder crescer, principalmente crescer. Legal. Quando a gente vem de uma empresa, né, está numa empresa familiar, logicamente tem toda uma, não vou dizer nem estrutura, né, mas algo foi montado, nesse caso pelo seu pai, com a participação ali, entra e sai dos filhos ou de alguém da família, cunhado, né, tá lá também e tal. E tem lá um modus operandi que vai sendo feito com o tempo, né? E geralmente o desafio é justamente esse, né? Sair daquele modus operandi que está na cabeça de alguém, que nesse caso aí era o seu pai, né? Para formalizar algo que tem um certo padrão, né? E aí é tirar um pouco das pessoas, padronizar. Isso leva um tempinho, né? Estamos 6 meses ainda, você está fazendo mágica lá, meu amigo, porque tem bastante coisa para ser feito, né? Toda mudança traz um pouco de resistência, né? Um pouco ainda estou sendo modesto. Está sendo otimista. Porque a partir do momento que, às vezes, a operação ou a atividade já existia, mas quando você dá nome, dá a impressão que tem um bloqueio ali, uma barreira para ser superado, né? A mudança ela é necessária a partir do momento que você quer crescer de forma organizada, né, e saudável, vamos dizer assim. E essa resistência acaba existindo porque durante muitos anos era feito de uma única forma, ou assim, de uma forma não ordenada, né, ou padronizada. E a partir do momento que você começa a controlar tudo isso dentro do seu negócio, né, para transformar isso numa empresa, gera resistência. O lado ruim disso é que, por ser familiar, chega a ser encarado como pessoal, né? E não é. Você está direcionando as atividades de acordo com o negócio, aquilo que você precisa para que o negócio cresça. E, complementando até a pergunta anterior, um dos outros desafios que eu tive foi estabelecer exatamente essa diferença a partir do momento que eu assumi, né? Que nada ali vai ser necessariamente pessoal. Né? As condições que eu vou estar oferecendo dentro do trabalho, né, dentro da atividade, dentro da rotina, é para a empresa, né? Não tem eu, João, né, filho que era o dono, agora, né, sucessor, oferecendo condições diferentes ou tratamento diferente por ser da família. Isso foi não tão mais desafiador, mas compatível ali com o desafio hoje de transformar esse negócio em uma empresa. E às vezes as pessoas não entendem, né? Assim, quando eu falo de transformar um negócio numa empresa, às vezes as pessoas até me perguntam, mas cara, eu tenho um negócio, mas não tenho uma empresa? E todo mundo acha que negócio é empresa, né? Não é. Negócio é quando eu estou vendendo lá, meio que até de qualquer forma. E tem muito negócio que dá dinheiro, né? Que o cara abriu e está tocando lá e está bem, às vezes está dando dinheiro, está dando resultado. Só que uma hora ou outra, primeiro, a empresa está dependendo demais dos donos, ele não consegue tirar férias, ele fica muito na operação, ele não tem números para tomar decisão. Então, se tem um momento do negócio que ele está ganhando mais dinheiro, ele deixa porque ele está ganhando dinheiro, ou seja, está dando certo.
E o contrário, e quando ele não tiver, ele nem sabe porque está dando errado. E aí, quando a gente tem uma empresa, né, não mais um negócio, a gente está com uma estrutura processual formada para saber aonde eu tenho que mexer, né? A gente fez uma simulação, um exercício hoje bem interessante aqui, para entender, né, se eu quero ter esse número, aonde que eu tenho que pôr energia, aonde que eu tenho que tirar energia, porque o time é limitado, né? Você tem um número de pessoas lá. Então, onde é que eu tenho que concentrar dinheiro, tempo? Cara, não, agora é aqui, agora eu tenho que focar mais em vendas. Não, agora, puta, a venda está mais redonda, está convertendo bem, mas não está chegando, então é marketing. Ah, então, ou então pós-venda não está fazendo nada, não está voltando o cliente, meu LTV está baixo, enfim. Ou seja, se eu não tenho processos com números e controles muito bem estabelecidos, de novo, você não tem uma empresa, você tem um negócio que está tentando vender ali alguma coisa de alguma forma. Uma das minhas preocupações logo no começo era não me tornar o meu pai no sentido dessa... improvisação. E dependência. Sim. Né? Então, assim, o negócio não funcionava sem ele lá dentro. Sim. Né? Era vigiando o tempo todo. Poucas ou raras foram as vezes que ele tirou férias, vamos dizer assim. Era um ou outro dia de folga. E quando estava de folga, estava sempre pensando na operação, né, seguinte. E não tinha, né, o descanso merecido, vamos dizer assim. Claro. A gente trabalha tanto, né? Então. E aí a questão da gestão, para mim, incide exatamente nesse sentido. Eu quero coordenar o negócio, quero ter o negócio, ser dono do negócio, mas não quero que ele seja necessariamente dependente de mim para tudo. Sim. Né? Eu quero dar o direcionamento, construir esse direcionamento para que o negócio funcione e seja rentável. Igual você falou, estava dando dinheiro, sempre deu, na verdade. Meu pai, como eu comentei, é um excelente negociador, mas estava sempre abaixo da capacidade do que o negócio poderia representar, se tornando uma empresa, né? O faturamento estava sempre aquém do que ele poderia ser, né, ou do que poderia render, se transformasse numa empresa com esses processos bem definidos, atividades e rotinas. Então, isso foi a virada de chave para perceber a necessidade de orientação. E muito dependente dele, né? Porque se ele está mais velho, querendo aposentar, uma hora ele... teoricamente não, na prática, né? Ele vai sair, né? Como ele já tá, né? Já passou a empresa para vocês. E aí, como é que você sai de um negócio deixando para o filho se não está estruturado? É impossível, né? Porque, cara, pega aí, toca também o barco, aí você vai pegar do seu jeito, tocar do seu jeito, pode ser que não dê certo, porque não tem essa estrutura para dar continuidade. E há quanto tempo atrás você me descobriu e por onde foi, João? Eu acho que se a gente está mais ou menos 6 meses trabalhando, eu acho que um pouco antes de contratar, eu comecei a fazer um levantamento, vamos dizer assim, uma pesquisa, né, de mentoria, consultoria para negócios. Tá. Né? Porque eu sempre tive uma noção geral, né, de empreendedorismo, do que é necessário, como funciona, mas sempre faltou um pouco de clareza, direcionamento eu acho fundamental. Porque por mais que você entenda determinados assuntos, se você não souber o que fazer com eles ou a forma como eles devem operar, né, ali no processo... O seu modelo de negócio. Isso, exatamente. Não vai trocar as mãos pelas pernas e assim por diante, né? Pode ser, eu acho que pode ser muito mais difícil, pode até conseguir, mas sem orientação vai ser mais difícil. E nessa época você estava procurando consultoria, curso, o que especificamente? Consultoria, basicamente. Orientação no sentido assim... quem pode me ajudar com o meu negócio para me orientar no que eu preciso olhar para o negócio para fazer ele crescer. Tá. Né? E aí eu fiz algumas pesquisas na internet e um dos seus vídeos apareceu, né, no YouTube. Que, dentre outras coisas que eu vi, estava no YouTube. E aí um dos vídeos que eu assisti, que era sobre empresa familiar, e a outra era como transformar o seu negócio em uma empresa. E esse negócio em empresa... para mim também eram sinônimos, e aí despertou a curiosidade de entender a diferença. E aí quando eu vi o vídeo e resolvi fazer a primeira entrevista lá que a gente conversou. De diagnóstico, Isso. Legal, então a gente detectou algumas coisas, né? Não vamos precisar entrar em detalhes aqui de tudo, mas a gente começou montando o seu planejamento estratégico. O que você, daquilo que a gente fez... né, dos 6 módulos aí, vamos chamar assim, do planejamento estratégico, o que mais impactou aí o que você não tinha para o que você tem agora e o que mais você está tirando o resultado disso? É o conhecimento do negócio.
Tá. Porque até então eu só vendia chapa, mas eu não sabia para quem, quanto, como, por quê. Né? Não entendia a necessidade do cliente, não entendia as melhorias que ele tinha, né? O que eu solucionava para ele. Isso não estava no radar, né? Indiretamente, sim. Porque, sim. Né, ele estava comprando com a gente, alguma coisa ali a gente estava resolvendo para ele. Resolvendo. Mas até você colocar isso de forma muito clara para você entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, como que está funcionando, isso para mim foi mais impactante, logo de cara, assim. Tanto é que eu, como um perfil hoje, né, já diagnosticado como analista, né, um planejador, eu demorei horas, semanas entendendo tudo que estava ali, além da mentoria, né, eu buscava conhecimento externo também, no sentido de entender tudo aquilo ali para poder depois juntar e, com a orientação necessária, fazer dar certo. Então, num primeiro momento, esse foi o primeiro impacto de onde eu estava entrando, do tamanho do mundo, né, que existe por trás desse empreendedorismo. E, num segundo momento, foram as planilhas financeiras, né, para a gente ter dimensão do quanto gira dentro do negócio e quanto daquilo realmente se transforma em lucro ou benefício para a empresa poder crescer. Isso também fez bastante diferença. A gente fez um mapa, né? Depois a gente construiu a sua esteira. Os seus produtos têm essa, não vou dizer dificuldade, mas esse desafio de montar bons mix, né? Pelo mercado que se atua, sim, mas sim. Você criou ali algumas coisas em cima da esteira, alguns mix. Depois a gente fez a jornada do cliente, depois a gente fez a estratégia financeira, depois o planejamento, né? Que é colocar no tempo, no cronograma lá o que você ia fazer. O que você vê hoje desses módulos que a gente passou, salvo, né, obviamente, a planilha de estratégia financeira você não tinha meta, você tinha uma ideia do faturamento, agora você tem os números certos por produto, sim. Despesa fixa, despesa variável, margem de lucro, tudo isso agora você tem na mão para tomar a decisão. Mas, por exemplo, a jornada do cliente, você tinha essa noção, né, dos 3 funis e como é que captava, convertia ou reconvertia, como é que isso era, ou pelo menos deveria ser estruturado na sua empresa? Então, eu tinha uma noção da questão do funil, mas nunca separado em marketing, vendas e pós-vendas, por exemplo, né? Para mim o funil era um só, onde entrava uma maioria de clientes, saía lá as suas vendas convertidas e tudo mais. Algumas etapas eu também tinha alguma noção, mas não era assim tão abrangente igual é hoje, né? A compreensão, né, desses funis e a necessidade deles. Mas eu acho que fez mais diferença, conhecendo agora todo o processo, de tudo isso que a gente já passou até agora, foi como eles se comunicam e a necessidade de tê-los de forma coordenada para chegar no resultado que é necessário. Porque bem no começo, né, lá em janeiro, quando eu assumi o negócio, eu só sabia ver financeiro. Tá. Só. Né, o que estava entrando, o que estava saindo. Se ficava alguma coisa era lucro, se tivesse faltado era prejuízo. É isso aí. Então não tinha outras nuances, né, em volta do negócio que falasse para mim que é necessário fazer. Eu só enxergava o financeiro. Entrou, saiu, vendeu, pagou e acabou. E aí quando a gente pensa hoje no marketing, na venda, na pós-vendas, do que é necessário controlar do financeiro, identificar o produto, a necessidade que você está atendendo, o cliente que você está atendendo, tudo isso agora de forma mais clara, ordenada, né, compreensível, faz muita diferença. Inclusive a gente trabalhou isso bastante aqui hoje, né, sim. De como eles se comunicam para chegar no resultado que a gente se propõe a obter. Essa dinâmica, assim, né, é lógico que como você está implementando os indicadores agora, você está construindo números que antes, obviamente, você não tinha. Uns você já tem, porque seu sistema já te dá algumas coisas para você analisar. Mas quanto mais você... na verdade, deixa eu falar diferente. Um bom gestor é aquele que consegue ver aquela dinâmica que eu fiz ali com você, do mapa do fluxo de valor, né, que envolve a jornada do cliente, com os processos de apoio, tudo junto, e mês a mês montar estratégias diferentes para que aquilo funcione. Se eu quero atingir aquele número X, cara, tem que entrar tanto aqui, tem que converter tanto aqui, tem que voltar tanto daqui, esses processos aqui tem que corresponder dessa forma e levar isso para a rotina, né? Quando eu consigo ter essa visão e gerir
essa rotina do dia a dia, tanto minha quanto dos meus colaboradores, aí sim eu estou sendo, né, um bom gestor, né, um bom empresário. Porque o bom empresário não é aquele que tem dinheiro e fatura, né, e fica só pensando no financeiro. E se ele tiver prejuízo? Não, ele tem que ser um bom gestor para olhar isso, que aí é processo, e tem que ser um bom líder, que aí é cuidar das pessoas para fazer aquilo acontecer, né? Eu lembro de uma das sessões que a gente conversou também, que você falou para mim, vendas financeiro não é só, não, como que era? Resultado não é só vendas, ou o negócio não é só vendas. Sim. E isso também foi outro, né, estalo que você fala assim, cara, eu tô olhando só para venda, como vender mais, vender mais, vender mais, vender mais para aumentar o faturamento e tá bloqueando tudo que está em torno da venda ali para ela poder acontecer, né, de fato. Então isso é um divisor de águas. Mas outra coisa que pega bastante, pelo menos para mim que, né, não vou falar que entrei de paraquedas no negócio porque eu conhecia um pouco do negócio, mas eu não tinha informação, né, dentro do negócio. As informações elas foram sendo obtidas, ou eu comecei a prestar mais atenção nelas, ou da necessidade de tê-las, a partir do momento das sessões que a gente tinha na mentoria, eu tinha que olhar para aquilo. Sim. Né? Então eu tinha um cadastro de cliente muito precário, não tinha sistema no começo, foi implementando depois, para poder compilar, né, essas informações todas para obter melhores resultados. Acho que você falou alguma coisa parecida também já de se a gente não consegue medir. A gente não sabe para onde vai. É isso aí. Se não tem o número, para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer e nem para onde eu tenho que ir. Então as informações, né, eram muito escassas e hoje eu estou buscando ali um equilíbrio entre ter as informações necessárias para poder ter os indicadores mais assertivos, né, e direcionar o negócio para o crescimento. E na prática, João, o que mudou assim? Tanto para você na sua função de dono / gestor, né, do início da mentoria para agora, você já consegue ver que a gente não mediu, né, não está no momento ainda, até 6 meses daria até para a gente medir algumas coisas, mas não foi o seu foco, então a gente não direcionou para isso. Mas, e a gente também não está aqui para falar números por questão de confidencialidade da sua empresa, mas assim, você já consegue sentir, tanto no resultado financeiro, quanto na sua rotina, quais foram e são as principais melhorias do que o processo de tudo aquilo que a gente fez, você já consegue ver na prática, assim, olhando, inclusive, saindo do planejamento, sei lá, marketing, vendas, aquilo que você já está conseguindo fazer na prática. Porque foi coisa pra caramba. Na minha rotina, assim, o olhar atento para o negócio agora é muito mais preciso, né? Até quando a gente fala em alguns termos relativamente mais técnicos, você consegue vasculhar ali e ter a noção ou a direção de onde vai sair aquela informação, de como controlar aquela informação, ou buscar aquela informação. Antes, a minha rotina era muito mais voltada só para saber quanto entrou no caixa, quanto saiu do caixa, quanto vendeu de tal produto ou quanto não vendeu, mas não existia nenhum além disso, né? Hoje tem, então na rotina pega mais para isso. No resultado, eu acho que ainda é prematuro para eu falar assim, a gente está crescendo. Claro que dentro do controle que tem lá, a gente está com um caixa extremamente saudável, vamos dizer assim. Mas eu acho que crescimento mesmo eu vou conseguir medir a partir do momento que eu implementar tudo que eu estou aprendendo. Não necessariamente tudo, né? Mas o que eu preciso para o negócio. E aí eu acho que eu vou ter uma noção melhor para onde está indo esse crescimento, de quanto é esse crescimento, né? Até comentei, né, hoje, o negócio do jeito que ele é hoje é subaproveitado. A gente tem lá uma capacidade muito maior antes de fazer modificações maiores, contratações, outras implementações, enfim. Eu acho que nesse sentido eu tenho essa paciência para poder administrar o negócio, correr atrás do resultado, mas de forma saudável, sem atropelar o processo. E junto com o seu time, o que você já notou, né? Porque foi você que está puxando tudo isso lá sozinho. E eles estão fazendo aquilo que eventualmente você está implementando, que a gente está tocando o barco lá. O que mais te chama a atenção do que as pessoas já mudaram, tanto nelas quanto em função dessas mudanças que você está implementando, tanto na sua rotina, na padronização dos processos, em ter números?
que mais está impactando assim com o time? Como existia essa resistência na mudança, né, do comportamento, ou quando eu preciso de alguma coisa, eu procuro explicar ou pelo menos deixar claro a necessidade daquela informação ou daquela atividade. Tá. Por exemplo, nunca a gente teve controle de estoque. Até pela forma como a gente recebe a mercadoria, não era particular, tão fácil, né? Tem lá uma particularidade, tanto quanto a forma como ela sai, né? Era muito genérico, não era individualizado. Era uma categoria de produto, né? Não tinha ali os detalhes. E a partir do momento que eu precisei exigir da equipe que vai ter que controlar, mapear, saber quanto pagou em cada produto, né? Não só na categoria, quando que ele saiu, quando que ele entrou, quando que ele saiu. Isso tudo não foi só jogado para a equipe. Vocês precisam fazer isso nesse momento. Né? Teve um porquê. Né? Então, assim, eu apresentava as justificativas para poder ter colaboração senão não envolve, né? Para eu poder também até confiar no que estava sendo feito. Porque, eventualmente, eu só pedi, sei lá, de repente por uma má vontade ou resistência na hora de fazer, não ter números tão assertivos e eu estar confiando em dados que não são reais, né? Sim. Então, isso eu tive talvez sorte ou muita colaboração deles nessas implementações. Não, e sorte não existe, né? Sorte você está fazendo bem feito e aí funcionou, mesmo, né, no approach que você teve, que aí foi o seu, e aí essa assertividade vai trazer resultado. As pessoas falam já te dão feedbacks positivos, cara, melhorou isso, melhorou aquilo, o que mais eles falam? Esses feedbacks, eles vêm mais da parte de vendas com relação aos dados, né, que eu tinha muito pouco, e aí na hora do cadastro, o cadastro para a gente é fundamental para depois trabalhar esse cliente, principalmente na revenda, que eu dependo bastante da revenda, Sim. né? Mas eu acho que o melhor feedback veio do operacional, porque trazendo mais organização, apesar de eles já fazerem muita coisa de forma automática, vamos dizer assim, pelo que já era ali, né, de rotina. Foi uma ou outra modificação ajustada, mas com 2 ou 3 dias já executando a mesma tarefa, já não precisa mais ficar recorrendo a treinamento. O pessoal já entende a necessidade, faz do jeito que precisa, então tem muita colaboração nesse sentido. Legal. Se você fosse olhar aí os próximos passos, né? Nós estamos entrando no final do ano, e é sempre um momento aí, né, de expectativa, finalizar o ano bem, vender bem no final do ano para começar o ano que vem. O que você vê de possíveis expectativas assim que esses 6, 7 meses de trabalho vão com certeza te ajudar de agora por diante, né? Porque, inclusive direcionando aí o seu planejamento estratégico para 2024, né? Que é o principal aí. Eu acho que a gente vai conseguir começar um ano muito mais antenado, vamos dizer assim, nas necessidades da empresa, né? Para crescer. Então, depois de todas essas sessões, construindo os processos, os cockpits, né? Entendendo a planilha de estratégia, né? Financeira, tudo isso agora muito mais plausível, vamos dizer assim, né? Sem tantas mensurações antes, até então, vamos dizer assim, no chute, né, do que era. Estimadas, né? Agora com dados mais concretos, eu acho que a gente consegue ter um direcionamento muito mais seguro para onde o negócio está indo e que orientam as ações, né, com relação à empresa. Então eu, por exemplo, consigo assumir um papel muito mais de gestor, entendendo de toda essa dinâmica. Meu irmão, como sócio, a participação dele está realmente na negociação, né? Consigo controlar melhor ou direcionar melhor as atividades dele para essas negociações. Na minha equipe, eu vou conseguir ter melhores vendedores, porque até então eu só tinha lá os tirador de pedido. Vou saber motivar, vou conseguir, né, motivar, porque até então não fazia sentido para o negócio eu ter vendedores, né, sem uma comissão que estimule, né, ali a prática deles dia a dia e a rotina, né, para poder conquistar mais clientes e tal.
Mas depois eu percebi que o jeito que funcionava era daquele jeito porque não existia toda essa dimensão do negócio, né? Para onde vai, como que vai crescer e tudo mais. Então 2024 vai começar, pelo menos para mim, dentro da gestão, de uma forma muito mais segura, muito mais atenta, né? De como que eu vou direcionar o negócio para poder crescer, entender as atividades que a empresa precisa executar para atingir o resultado que a gente vai se propor a obter. Legal. Se você fosse olhar o João lá de 6 meses atrás e o João de agora, quais essas 2, 3 principais diferenças que você vê em você mesmo? Seja na gestão, seja na... É lógico, com foco ali na empresa. Sim. O que você acha que mais mudou na sua cabeça, no seu dia a dia, enfim? Eu acho que a mais gritante assim, é a segurança para o negócio. Porque eu assumi com uma postura que eu estava super bem. Mas vamos dizer que eu estava fingindo. Você estava bem ferrado, bem cheio de coisa para fazer. Na verdade, super bem é assim, no sentido de que eu sabia o que eu estava fazendo. Tá. Né? Mas não era bem assim. Uhum. Então, a mentoria, né, consultiva, ela trouxe muito mais segurança para eu poder executar essas atividades. Segundo, acho que é clareza. Né? Porque, igual eu te falei, a gente até pode ter um conhecimento ou outro a respeito de determinados assuntos, mas se a gente não tem uma ordem para poder executar, né, colocar, atribuir para o modelo de negócio, não vai dar certo ou vai ser muito mais difícil dar certo. Pode até ser que alcance, né, mas vai demorar, sei lá, quantos anos. A resistência é muito maior e tal. Eu acho que foi a clareza. E terceiro, eu acho que foi a minha disposição com relação ao negócio. Eu já entrei no negócio bem disposto, né? Mas nos primeiros meses, como você ainda fica perdido e tenta passar a sensação de que você sabe o que você está fazendo, tem muitos altos e baixos, né, nas emoções, né? Então, assim, no primeiro tropeço, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? O negócio vai falir, eu vou perder o que meu pai conquistou em 25 anos. Mas aí quando você já tem as primeiras nuances ali de que está dando certo, não, está fazendo tudo muito bem. Então, essa montanha-russa de emoções, ela começou a ficar mais equilibrada em decorrer da segurança, né, que a gente traz para o negócio para poder manter, pelo menos o que já vinha sendo feito, mas agora de forma organizada. Legal, isso que você falou é muito importante, né, cara? Não por conta da mentoria, mas assim, ter uma empresa bem gerida, né, faz com que você troque, né? Você não vive mais para a empresa. A empresa subsidia a sua vida, né? Porque não é mais estressante, não é mais pesado, não é mais aquele negócio de eu ter que ficar correndo atrás do próprio rabo para tentar dar um resultado de alguma forma que eu às vezes nem sei como é que ele aconteceu. E se não aconteceu, eu também nem sei por que não aconteceu, né? Então quando você gere melhor, começa a sobrar mais tempo, você começa a ter uma rotina mais organizada, você começa a ver números e analisar em cima do número o que efetivamente não está funcionando. E aí você começa a entender os porquês, as ações são mais assertivas, né? Sua para você mesmo, sua para com o seu time. E o resultado financeiro, que na verdade o próprio nome já diz, né? O resultado é aquilo que eu quero alcançar, ele vem. Porque se eu vou acertando aquilo que eu deveria estar fazendo, que várias delas eu não estava, eu achava que alguém estava, mas não está, aí sim, cara, aquele número lá em cima só vai crescendo e o dinheiro vai vindo como impacto final disso, como consequência disso, né? E se o João, só para a gente não estender muito, quanto tempo a gente já tem aqui? 33 minutos. O João é bastante conciso, tem que otimizar o tempo dele aqui. Se você fosse falar hoje, João, para quem está querendo abrir uma empresa, né? Sempre faço 2 perguntas no final desse bate-papo. Para quem não é empresário, nunca se aventurou ou fez concurso, quer abrir uma empresa, ou então, sei lá, trabalha para alguém, quer abrir uma empresa, que conselho você daria? Para quem não é empresário e quer se tornar empresário. Um conselho? Uma dica? Eu acho que tem que estar muito bem definido o que você quer para a sua vida, como que você vai aproveitar ela. Já fiz terapia, essas coisas há algum tempo, né? Juntar as coisas aí é bom, né? Faz bem, então, Porque assim, eu acho que o direcionamento de tudo que a gente faz tem que estar alinhado com o nosso trabalho, de preferência, né? Sim, claro. Hoje eu estou tendo essa oportunidade, já tive no passado também, mas assim,
uma das coisas que me ajudou a definir isso, quando eu assumi os negócios do meu pai, eu tinha a oportunidade de falar não também. Sim. Continuar na área jurídica, né? Mas eu enxerguei uma oportunidade de trazer para a minha vida uma situação que na área jurídica talvez eu não teria, que é depender dessa área até os anos finais, né? E só contar com a minha aposentadoria depois para realmente aproveitar, né? Ter momentos de relaxamento mais prolongados. E eu li um livro que estava como indicação bibliográfica sua, eu acho que no site, se não me engano, que se chama A Mágica dos Pequenos Negócios. Uhum. Né? E lá trazia um objetivo muito claro de quem estava montando um pequeno negócio. Sim, ele é fininho, aquele livro é pequenininho. Né? E quando eu li, eu falei assim, é isso que eu quero. Sim. Né? E basicamente o que dizia lá, que o negócio vai trabalhar para você, mas não vai ser dependente de você. Sim. Por isso que hoje definir a minha posição como gestor é muito importante. E não me tornar o meu pai, que era o tudo dentro Sim. da empresa, né? Além de gestor, ele era o cara que ia comprar, ia buscar, ia trazer, negociava, vendia, transportava, você dormia na empresa, né? Tudo, Só faltava ter um colchão lá dentro. Então isso para mim fez muita diferença. Então empreender é extremamente desafiador, né? Não acho que seja para todo mundo, porque envolve muitos degraus com relação à sua personalidade, à sua resiliência, né? A sua compreensão do que pode dar certo ou não, as suas limitações, tudo isso a gente tem que se enxergar primeiro, porque às vezes a gente tem uma grande ideia, né? Mas tirar ela do papel pode ter tanta coisa incompatível com quem você é que não vai fazer sentido, e a chance de dar errado é muito maior, né? Nesse caso. Para mim, o que definiu, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém, um conselho nesse sentido defina o que você quer para você primeiro e como o negócio vai te ajudar a chegar lá. Se o negócio fizer sentido para te ajudar a chegar lá, investe, né? Nessa ideia, nesse conceito, num protótipo, o que seja. Se não, tenta conciliar com outra situação que vai fazer mais sentido para você chegar onde você quer. Né? Legal. Não chegar, mas talvez percorrer, né? A jornada, né? E nem sempre, sei lá, a primeira, segunda, terceira coisa vai ser aquela que vai dar certo pro resto da vida. Porque às vezes vai mudar de emprego, vai abrir uma empresa, vai fechar, vai abrir outra, enfim. Aí cada um vai ter uma jornada diferente. E para quem já é empresário, o que você falaria? O cara já tem uma empresa aí há alguns anos, independente se 3, 5, 10 anos. Com essa visão agora de empresário, depois que você chegou, a gente, né, passou aí 6 meses e pouquinho juntos, e com essa nova visão do business que hoje você tem, o que você falaria para quem já é empresário? Eu falaria para procurar orientação. É que assim, quando o negócio está dando muito certo, a gente não vê a necessidade, né? Porque eventualmente, se está dando muito certo, você vai mexer para quê? Né? O time está ganhando. Então, dificilmente, é cultural, né, pra gente isso. Mas se você está em dificuldade, ou igual eu estava, né, há alguns meses atrás, de entender para onde eu deveria direcionar o negócio, né, para poder fortalecer, para poder crescer de forma saudável, eu acho que a educação nesse sentido faz muito sentido. Até um pouco de humildade, né, para poder, porque eu conheço empresários que não vão fazer isso. Né, que já administram seus negócios há muito tempo, já atingiram um platô há muito tempo, mas acham que é o suficiente, né? Eventualmente pode ser. Talvez não vai nem conseguir aprender nada, né? Acha que não existe mais nada para ele aprender. Mas eu acho que para quem já tem um negócio, começou talvez aos trancos e barrancos, ou deu muito certo logo de começo, eu acho que todo conhecimento é bem-vindo, principalmente se for direcionado com seus objetivos, né? Tanto para a empresa, que depois vai fortalecer os seus pessoais, né? Desde quando começou. Então eu acho que a educação nesse sentido faz muita diferença. Eu acho que faz diferença de forma geral mesmo para o empreendedorismo brasileiro, né? A gente não tem essa cultura de procurar conhecimento antes de abrir um negócio. Né? A gente sai abrindo. Né? Sai abrindo. Qualquer site aí que você digitar, site de pesquisa sobre empresas quantidade de empresas que fecham, né, depois de 3, 4, 5 anos, é gigantesco. Né? E a gente percebe que são investimentos de uma vida. Às vezes o cara vende a casa, o carro, né, faz dívida. Isso. Então assim, eu acho que tudo bem que daí seria para quem vai abrir o negócio, mas você tinha perguntado para quem já tem.
o conhecimento é fundamental para poder direcionar. Legal. João, obrigado, pessoal. Não quero prolongar muito. Obrigado, João. Eu que agradeço. Pela confiança aí nesses 6 meses. Ainda falta um golinho aí para a gente finalizar essa fase 1 da nossa mentoria. Te desejo desde já não só um bom retorno, né, para Itapetininga, mas sucesso lá com você, com a sua família. Espero poder visitá-lo lá em breve, inclusive, conhecer pessoalmente a empresa. João, a gente faz as mentorias, obviamente, online, né? E então agradeça por mim lá também, seu pai, seu irmão, sua família lá, e que você tenha o sucesso que você tanto está buscando aí, batalhando para conseguir. Sim, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que teve o João Lopes comigo, e espero que esse tipo de conteúdo, né, essa troca de experiências aqui também sirvam para vocês levarem alguma coisa aí para o dia a dia de vocês. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast de depoimento aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.